Tudo bom, gente? Eu sou o Guilherme Mazini, cirurgião aqui do Centro de Obesidade do IAD. E eu quero explicar para vocês hoje qual que é a diferença do sleeve e do bypass, tá? Então, primeiramente, entender o que é sleeve e bypass. São duas técnicas cirúrgicas, são as técnicas que são mais usadas hoje em dia para fazer cirurgia bariátrica. Sleeve vem de manga, tá? Então porque o estômago fica com um aspecto tubular, parecido com uma manga. E o bypass vem em inglês também, que é o desvio, ou seja, acontece um desvio do trânsito, por isso que tem esses nomes assim, tá? Basicamente, no sleeve, uma parte grande do estômago ela é ressecada. Então, com grampeadores que grampeiam, ou seja, é como se fosse uma costura mecânica, eles grampeiam e separam o tecido, a gente tira toda uma parte que a gente chama de grande curvatura do estômago e sobra um tubo fino e comprido que é o sleeve, tá? Então, nessa cirurgia a gente não mexe no intestino, não tem desvio do intestino, e essa cirurgia ela retira essa parte do estômago. Com isso a gente tira uma parte grande do estômago que é responsável pela produção de um hormônio que dá fome, que é a grelina, tira a capacidade do estômago de distender e acomodar muito alimento, então o paciente tem uma restrição de volume. E tem algumas alterações na fisiologia do aparelho digestivo que acontecem, que também levam a efeitos metabólicos dessa cirurgia. O bypass, ele é um pouco diferente. O bypass, tecnicamente também se usa esses grampeadores, que depois um dia a gente vai fazer um vídeo só para mostrar como é que funcionam esses grampeadores, que é uma outra curiosidade. Mas a gente usa esse grampeador para diminuir o tamanho do estômago. Então a gente faz uma bolsa gástrica bem menor, e nessa bolsa gástrica nós conectamos direto o intestino, ou seja, faz um desvio do resto do estômago, e depois a maneira como ele é conectado embaixo, a outra parte do intestino, forma um Y. Então por isso que chama bypass em Y de Roux, então é uma técnica já antiga. E isso leva não só a uma restrição do volume, ou seja, o estômago ele fica menor, ou tem a redução do estômago, e tem esse desvio no intestino que gera efeitos metabólicos, alterações hormonais mais intensas um pouco que a do sleeve. Então, então, esses fatores individuais de cada cirurgia é o que a gente usa para tentar individualizar o tratamento do paciente. A gente não pode fazer a mesma cirurgia para qualquer paciente, então a gente tenta individualizar e ver se o paciente, se aquele paciente que está conosco naquele momento, se ele teria mais vantagens com uma ou com outra técnica, ou se alguma característica do paciente impede que a gente use alguma das técnicas.